Salve. Salve. Salve, Caboclo Sete Flechas. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, amigos e irmãos de fé. Todos os demais que têm acompanhado e fortalecido a corrente do Jardim de Oxalá, nos enviando essas perguntas. Hoje estamos aqui na 22ª edição do programa Centelha Divina, onde entrevistaremos o Senhor Caboclo Sete Flechas. Salve as suas forças, salve as matas, salve todos os caboclos. Salve, salve a Xose, salve aquele que tudo faz. Salve a luz, salve Deus. Salve as florestas, salve as matas. Salve tudo, salve todos. Gratidão. Salve. Seu Sete Flechas, podemos começar? Podemos. Marcílio Catarino pergunta: o correto seria se referir a céu como campo de energia universal? Céu, na verdade, é um conceito criado pela Igreja. O campo de energia universal é muito mais que isso, porque o universo é inconcebível para a mente humana, é inconcebível ainda ao parco entendimento da humanidade, que tenta buscar nomenclaturas para colocar o infinito dentro da sua mente. Pode chamar de cósmico, de supremo, do que for. Não está errado dizer o céu, porém é muito diminuto perante a obra do Criador. Salve. Salve. Maurício Bernardinetti pergunta o seguinte: no mundo espiritual, há pessoas que estudam astrologia? Se existe isso, qual a sua importância? Desde que o indivíduo passe para o outro lado, ele também lá, ou aqui, como quiserem dizer, porque eu estou desse lado, também estuda astrologia, estuda outras ciências, só que de maneira mais aprofundada. O objetivo é que se faça melhor entendimento de todo o cosmos, de toda a influência dos astros em toda a vida que existe. Lógico que sabemos que há as influências. Hoje, a astrologia, infelizmente, em mentes ainda não tão desenvolvidas, nos mostram análises não tão evoluídas, mas com a elevação do espírito aqui desse lado, facilita-se o entendimento e em encarnações futuras isto fará com que esta ciência venha a ser mais profundamente entendida e aplicada novamente na Terra, como foi no passado. É isso. Salve. Posso fazer uma pergunta em cima disso, seu Sete Flechas? Perfeitamente. Então é verdade que os astros, os signos, influenciam no comportamento da gente? Com certeza, filho. Fácil observar pela lua, pelas marés. As mulheres sentem mais facilmente nos seus ciclos as influências da lua. Verdade. Podemos continuar, filho. Interessante que o senhor, de certa forma, já respondeu a próxima pergunta, que é da Tamara, que é a seguinte: qual a influência da Lua na Terra e como podemos aproveitar melhor seus benefícios?
ela influencia as outras dimensões, como a dimensão astral também? Perfeitamente, boa pergunta. Influencia em tudo, porque tudo é energia, filho. Tudo influencia as suas vidas. Suas vidas são energias, seus corpos são energias, a Terra é energia. O que você vibra aqui, você também, como ser planetário que é, ser individual que é, está influenciando até mesmo a Lua, as estrelas com as suas vibrações. Portanto, é o que sempre é pedido, falado, para vibrar mais harmoniosamente, para que este afetamento se faça da forma mais suave, sublime e poderosa que existe, que é a vibração do amor. É lógico e entendível, como já expliquei agora, as forças da maré, das marés, o ir e vir das ondas, tudo influenciado por magnetismo. Influencia-se sim no plano espiritual, também no plano astral. Seus corpos não são apenas físicos, bem sabem. Então, as energias geradas pelas gravitações, pelas forças magnéticas, influenciam em tudo. Se deslocássemos a Lua para um outro local, a Terra entraria em colapso, por exemplo. Ela é a âncora da Terra. Seria como se fosse a âncora segurando o movimento terrestre e se ajustando às movimentações intergalácticas. Interessante. Salve. Temos uma outra pergunta aqui da Tamara, seus 7 flechas. Perfeitamente. Quais os benefícios de se tomar sol diariamente? E é verdade que o protetor solar pode prejudicar a saúde e a natureza se tomarmos banho de rio, banho de mar? O Sol, ele é o astro que domina a vossa Terra e os astros ao seu redor. As energias solares, elas trazem não só o calor, mas vibrações emanadas dos próprios mestres que ali residem, se reúnem para enviar fluidos, elétrons curativos, positivos no sentido de elevação espiritual para todos aqui na Terra e também nos planos mais elevados da Terra. Energias solares, sim, são sublimes. Seus corpos ainda não suportam ficar em determinados horários É verdade. no Sol, devido à maior aproximação. Por isso, utilizam-se, sim, desses elementos químicos. Com certeza, prejudicam a natureza. A química, ainda parcialmente conhecida na Terra, não evoluiu bastante para deixar de ser contaminante com a mãe natureza. O ideal seria se procurar tomar os banhos de sol em horários mais amenos, manhã e tarde, porque seus corpos, como disse, ainda não estão tão adaptados. Salve. Salve. Os seus 7 flechas. E uma outra pergunta da Tamara. E o jejum, ele favorece certas práticas como, por exemplo, a meditação, é verdade? É verdade, é verdade. Por quê? Quando se está em jejum, o seu organismo não tem que se concentrar tanto
em produzir enzimas, em produzir substâncias para o seu corpo físico. Estando em jejum, você estará completamente mais livre para poder absorver as energias mais sutis, porque quando alimentado, seu organismo está absorvendo energias mais densas. Sim. O jejum é útil e recomendável pelo menos uma vez na semana, para vocês fazerem a limpeza, a reharmonização dos vossos corpos, dar descanso para o seu organismo físico. Olha só. E assim é. Salve. Podemos continuar se quiser. Uma pergunta agora do Maurício Bernardinetti. Por que é tão difícil lembrar o que aconteceu no plano espiritual quando voltamos do corpo astral para o corpo físico? E qual a diferença entre o cérebro astral e o cérebro físico? É difícil se lembrar justamente porque a vida dos seres, a maioria das vezes, é pautada por situações angustiantes, situações pesadas kármicas, que, se relembradas aqui na vivência, seria muito desconfortável e talvez não conseguiriam sobreviver com tanto peso em vossas costas. Daí o Pai, que é todo poder, o grande Criador universal, quis que nascessem e voltassem na realidade com pequenas parcelas de lembrança, para que isso não afetasse o vosso caminhar. Ele vos dá gradativamente as lembranças, para que não afete o seu desenvolvimento. Não suportariam trazer tanta bagagem carregada de não-luz. Agora, com as vivências mais suaves que buscarem trabalhar daqui para frente, quando retornarem, passarem pelo plano espiritual e retornarem à carne, se lembrarão mais facilmente. A humanidade passará por este sublime processo de reaprendizado e de relembranças para crescer mais rapidamente. Haverá então aceleração, por assim dizer, do entendimento, do conhecimento. O cérebro, hoje conhecido por vós como físico, é incapaz de guardar tanta informação, tantas palavras, tantas situações que vivem. Já o corpo astral assume a observância de tudo isso. E é por isso que ele, o corpo astral, tem que ser bem tratado com os vossos pensamentos, com as vossas ações, porque ali se localizam e se guardam todo o que vocês fazem de negativo. É ali que se manifesta a elaboração das doenças, dos distúrbios. O cérebro físico deveria ser mais vigiado em vossas ideias, pensamentos, para não precisar guardar tanto nos corpos astrais, que irão fatalmente descarregar isso em vossos corpos físicos posteriormente. Olha só. O corpo físico, ele, podemos dizer assim, é uma pergunta minha, e ele serve para escoar os excessos que ficam impregnados no corpo astral? Também. Não só para isso. Ele serve para vos ensinar a evoluir em todos os seus passos aqui na Terra. Mas como
a bondade do Criador lhes deu esses corpos. Este serve também para escoar as maldades, as mazelas, as energias não sãs, para que isso não passe para os corpos superiores. Olha só. O seu corpo físico às vezes sente dor. Tu não sabe por quê, mas seu astral sabe. Olha só. Salve. Seu Sete Flash, tem uma outra pergunta aqui. Fabiana, homicídios contra as mulheres, escolhas erradas, karma ou falta de amor verdadeiro? Você já respondeu a pergunta? Falta de amor, principalmente. O karma pode ser quebrado com boas ações. O karma pode ser quebrado pelo dito assassino, se quiser mudar. Mas se o amor prevalecer em tudo, crimes não existirão mais. Tudo é o ego humano. A violência não é só contra mulheres. Hoje é muito divulgado assim, mas contra homens, seres hoje chamados homens, também é muito grande em diversos países, em diversas partes do mundo. Isto é o ego humano ainda querendo se posicionar como sabedor de tudo, como dono do outro, como mandante, como o professor. Mas na verdade, o que se fazer, o que se deve fazer? Mudar os preceitos da humanidade, a começar pelo lar, pelas famílias, a educação dos filhos, nas leis de ação e reação, nas leis de retorno, nas leis do progresso, que só é barrado pelo ego humano, pelo mau comportamento. Olha só. Salve. Salve. A Guiomar Lima pergunta o seguinte, seus Sete Flechas. Gostaria que o senhor falasse, por favor, sobre a situação política tão instável atualmente no Brasil. Na verdade, você se considera instável. Ela está em mudanças. A instabilidade, ela já existe na vida de vocês o tempo inteiro. Isto é cíclico. Ora em cima, ora embaixo. Enquanto o ser humano não se atentar para as verdades maiores, como acabei de falar na pergunta anterior, de responder, para as verdades maiores da lei do amor, de conhecimento da ação e reação, de causa e efeito, haverão sim instabilidades mais acentuadas, os ciclos serão por vós sentidos mais fortemente. Na verdade, não há linearidade em nada. É necessário que os políticos passem por esse crivo do teste das suas forças, das suas responsabilidades, para que aprendam que governar não é espoliar, governar é amar. Olha só. Tudo é aprendizado. O país que passa por isso agora, como esse em qual vivem, se elevará daqui a um tempo, pois ele foi escolhido para isso e a população pode ajudar para que isso aconteça, não se focando nestas mazelas desses aprendizes de governantes, focando em vibrar a harmonia, vibrar amor em cada ser que aqui vive nesse país, para auxiliar as forças do bem a trabalhar, para que esses que não conseguem ainda
se manter no poder com amor e dignidade, serem definitivamente como serão retirados dos seus cargos que foram emprestados por Deus para auxiliá-los. Haverão, já estão chegando novos seres, já estão rapazes e moças, crianças, chegando e dominarão com amor as energias ainda negativadas nessa Terra Brasil e em todo o planeta. Terra Brasil, podemos dizer, Terra do Cristo, trouxe para este local inúmeros, pode-se dizer 98% de almas necessitadas de aprendizado, de reconciliação com os irmãos, Olha só. de aprendizado. Olha só. A oportunidade foi dada nessa terra bendita, onde o verde das matas, as florestas trazem cura, são banhados por mares maravilhosos, por rios benditos, por um ar maravilhoso. E aqui foi escolhido não à toa para trazer essas almas na bondade para aprenderem. Infelizmente, muitos ainda teimam em permanecer no ego. Sim. Não continuarão por muito tempo. Salve. Seu Sete Flores, posso fazer uma pergunta que eu formulei durante a sua resposta? Claro. Brasil é dito pelos espíritos que acompanharam Chico Xavier como pátria do Evangelho. É de fato a pátria do Evangelho ou pátria dos que precisam de Evangelho? Pátria do Evangelho, porque se trouxe para cá também indivíduos envolvidos em maldades com o Evangelho no passado também, mas é a pátria na qual o Evangelho, conforme a sua prístina pureza irá elevar este país a ser, como alguns já sabem, celeiro do mundo. Será sim porto seguro para muitos que infelizmente terão que vir para este país, sofrerão em seus países e aqui aportarão. E o que se diz o Evangelho é o amor que o Cristo ensinou. Por que o Evangelho? Porque é o mais conhecido por todos nós, em todo o mundo, em todo o universo. As palavras do Cristo não ecoam somente na terra, mas aqui em especial, no Brasil, ela veio para solidificar a plenitude do amor, o coração deste planeta Gaia bendito se situa aqui. O Cristo quis colocar aqui para que as leis divinas sejam aqui aprendidas e espalhadas pelo mundo. Salve, salve, salve Deus. O senhor, de certa forma, já respondeu uma segunda pergunta que eu formulei agora. Se aqui é pátria do Evangelho, fala-se muito da transmissão da árvore evangélica e de que aqui é o coração do mundo. Isso tem alguma coisa a ver com o chakra cardíaco do planeta? Tem tudo. Então é isso mesmo? Tudo a ver. Tudo a ver. E se diz também, completando a fala, pátria do Evangelho, porque aqui é acolhido, são acolhidas todas as vertentes de religiosidade. É verdade. É budismo, islamismo, tudo, catolicismo, tudo aqui é aceito.
Alguns grupos ainda não aceitam, mas a maioria aceita. Sim. Assim, o Evangelho também está no budismo, no judaísmo, no islamismo, enfim, em tudo onde se prega o amor. Verdade. E o Brasil acolhe tudo isso com muito carinho. Amém. Salve, Seus 7 flechas, vamos para a última pergunta. graças a Deus. Vanessa Milani, ela Salve. pergunta o seguinte: o que os senhores guias acham de consulta virtual e passe virtual, como algumas pessoas fazem? Funciona, filho, desde que o outro, do outro lado, seja realmente um trabalhador dedicado ao amor, dedicado à causa de transmitir estas energias de luz para aqueles que a pedem. Sim, funciona. Muitas das vezes nem precisa do meio televisivo ou mesmo das tecnologias que vocês utilizam nos aparelhos que carregam no bolso. A mensagem, ela é passada desde que você peça. O cósmico absorve este seu pedido. E aqueles, como é feito aqui, neste local, Jardim de Oxalá, que se predispõem a já enviar energias de amor para todo o planeta diariamente, serão os receptores e os passistas para as necessidades de todos aqueles que sofrem. Hoje é comum vocês fazerem isso pelos meios da computação, mas não só assim funciona, também pelas meditações que são feitas, como dei o exemplo daqui do jardim, mas em todo o planeta. Grupos se reúnem com o intuito de vibrar em harmonia e amor para aqueles que necessitam. E se pede, recebe. E se pede, alcança. Porque assim é da lei. E a lei nunca erra. Salve. Funciona sim. Salve. Gratidão. Uma última pergunta aqui minha, posso fazer, seu Sete Flechas? Em cima Perfeitamente. dessa pergunta da Vanessa, o que os senhores, especificamente sobre consulta à distância, consulta virtual, o que os senhores particularmente acham sobre isso? No nosso entendimento, há que se ter, como dissemos, primeiramente a confiança. A confiança de que o seu pedido será atendido. Se o seu coração está aberto e se aquele ser do outro lado que está lhe auxiliando vibrar em consonância com as energias do maior, não há por que se preocupar. De qualquer forma, se o outro não puder me esclarecer, te ajudar de alguma forma, da maneira como precisa, como eu disse, o seu pedido já foi enviado, o seu mentor está do seu lado, o seu guardião está do seu lado, e aquelas energias, desde que merecedoras de ti, energias curativas, chegarão até vós, independente de consulta para o outro ou não. Vocês ainda precisam de um guru para poder esclarecer as situações, auxiliá-los, mas no futuro isso será feito diretamente com os vossos mentores. Salve. Muito bem explicado. Salve suas forças. Então eram essas as perguntas. Graças. Eu, amado Caboclo Sete Flechas, o senhor quer deixar uma mensagem final para a gente encerrar essa entrevista? Perfeitamente. Salve suas forças. Poucas palavras. Tudo bem. Voltem-se para a natureza, reconectem-se com o ar que
a despeito do que imaginam, ainda tem pureza nele. Reconectem-se com as fontes de água. Banhem-se nos rios, lagos, mares. Vão para as praças onde há árvores ou para as florestas e abracem-nas. Estarão reconectando com a Mãe Natureza. Estarão descarregando ali suas energias. Quando abraçam uma árvore, ali acontece uma verdadeira consulta com a Mãe Gaia, com os seres que cuidam dos seus corpos físicos e astrais, psíquicos. São inúmeros os seres que aqui estão prontos para trabalhar, para lhes auxiliar, mas hoje a desconexão que fizeram com a Mãe Natureza que lhes foi dada de graça, os fazem adoecer tanto. Quando forem caminhar, abracem uma árvore, ou mesmo uma plantinha que tiverem em casa no vasinho, toquem-na suavemente, peçam que ela lhes auxilie a descarregar as energias para o éter, para a terra, e ali serem purificadas e renovadas por Mãe Gaia, devolvendo-lhes energias de amor, de fortaleza, de cura. Reconectem-se e verão como haverá crescimento, saúde e perfeição em vós.